Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática, encerrando a nossa semana junina. Hoje nós vamos falar sobre setor circular e círculo, tá? Vamos continuar o nosso assunto de setor circular e círculo, só que dessa vez usando uma ferramenta da estatística que é o gráfico de setores, tá? Então hoje nós vamos apresentar dados usando o gráfico de setores. Eu perguntei para vocês nas minhas redes sociais quanto tempo você passa por dia na rede social, certo? Se você respondeu, muito obrigada. Se você não respondeu, a próxima você responde, não tem problema nenhum. As respostas que eu obtive foram as seguintes. 20 pessoas afirmaram que passam pouco tempo. 24 pessoas afirmaram que passam muito tempo. Já 36 pessoas afirmaram que estão sempre conectados, certo? Um grupo de alunos respondeu, muito obrigada, você que participou da minha pesquisa. E eu quero apresentar para vocês uma maneira melhor de fazer essa apresentação de dados, que é em forma de uma tabela, tá? A tabela, ela sempre deve ter um título, ok? No caso, é tempo de permanência dos alunos de nono ano nas redes sociais, de alunos do nono ano, e uma fonte, da onde veio essa pesquisa, como você chegou a esse resultado, tá? E aqui um cabeçalho informando o que cada uma das colunas significa. Então, por exemplo, aqui no cabeçalho eu tenho tempo e quantidade de pessoas que respondeu. Então aqui, pouco tempo, muito tempo, sempre conectado, 20, 24 e 36. A minha pesquisa foi com um total de 80 alunos. Muito bem. A gente vai representar esses dados através de um gráfico, ok? Eu coloquei aqui alguns modelos de gráficos para a gente falar um pouquinho sobre cada um deles. Aqui nós temos um gráfico de linhas, certo? Onde os valores são representados em uma linha. Aqui nós temos gráficos de colunas, ok? Aqui também há gráficos de colunas, e esse que é deitadinho as colunas é chamado de gráfico de barras, tá? Mas o que vai interessar pra gente é esse gráfico aqui, que é o gráfico de setores, que muitas pessoas chamam de gráfico de pizza, tá? Mas é chamado de gráfico de setores. Então hoje nós vamos aprender a construir este gráfico aqui, ok? Como que funciona o gráfico de setor? O gráfico de setor funciona assim, ó. Cada grupo de respostas que foi obtida na pesquisa vai fazer parte de um setor aqui do círculo, de um setor circular. Então, por exemplo, esse pedaço aqui, que equivale a 40% das pessoas que responderam a pesquisa, por exemplo, equivale também a 40% da área total do círculo. Esse setor aqui, que equivale a 10% das pessoas que preferem natação, por exemplo, equivale a 10% da área total do círculo. Bem como os demais, por exemplo, esse é 5% da área total do círculo, que é 5% das pessoas que responderam. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma proporção com as respostas e com a área do círculo, ok? Proporcionalmente, quanto por cento das pessoas respondeu tal coisa? 10%. Então, 10% da área do círculo vai ser a resposta dessas pessoas. É isso basicamente, tá? Então, primeiro, a gente vai saber o quê? Primeiro, você precisa saber o percentual de cada resposta em relação ao total de entrevistados, tá? Então, vamos lá. O primeiro item aqui, que era pouco tempo, teve 20 respostas. 20 pessoas responderam que passa pouco tempo. 20 equivale a quanto por cento do total de respondentes, do total de pessoas que responderam? 20 equivale a quanto por cento de 80? Então, quero saber, 20 é quanto por cento de 80? Para isso eu faço o quê? Eu faço uma fração, 20 divididos por 80, vezes 100, ok? 20 é quanto por cento de 80? 20 divididos por 80. Se eu quisesse 40, 40 divididos por 80. Se eu quisesse 35, 35 divididos por 80. Então, qualquer quantidade, eu posso calcular os percentuais aqui. Então, nesse caso, 20 divididos por 80 vezes 100 me deu 25%. Então, o percentual de pessoas que responderam que passa pouco tempo é de 25%, ok? Faço como? Esse dividido por esse. 20 divididos pelo total, que é 80. Agora, eu vou deixar vocês terminarem de completar essa tabela, tá?
calcular o percentual desse daqui e calcular o percentual desse daqui para ver quanto que dá. Lembrando que no final tem que somar quanto? 100%. Legal? Já volto então com a resolução.
Estamos de volta com a resolução do exercício, mas antes eu tenho um recadinho para você que só está acompanhando essa aula através da televisão. Não esqueça de entrar em contato com a sua escola para ver qual vai ser o melhor momento em que vai haver a coleta de todos os exercícios e as atividades que vocês fizerem aqui comigo, certo? Já você que está acompanhando essa aula pelo YouTube e tem acesso ao Classroom, ou acompanha pela TV, mas tem acesso ao Classroom, não esqueça de marcar presença todos os dias lá no Classroom, tá? E fazer as atividades valem nota todas elas, então é muito importante que você faça, beleza? Bom, continuando aqui com a correção, nós temos o seguinte, era para calcular o percentual de cada valor em relação a 80 pessoas. Então, para fazer 20 equivale a quanto por cento de 80? Eu faço 20 divididos por 80 vezes 100, que me deu um percentual de 25%. E o 24? Então, eu vou fazer 24 divididos por 80 vezes 100, que me deu um percentual de 30%. Ou seja, as 24 pessoas que responderam que passam muito tempo equivale a 30% do total de respondentes, certo? Para 36% a mesma coisa. 36 divididos por 80 vezes 100, que equivale a 45%, ok? Então, temos o seguinte, 25% da minha amostra, das pessoas que responderam, alegam que passam pouco tempo, 30% muito tempo, 45% sempre conectados. Somando aqui os percentuais, nós chegamos em 100% de respostas, beleza? Esse é o primeiro passo. Então, para construir o gráfico de setores, primeiro a gente calcula o percentual de cada uma dos valores ali apresentados. O segundo passo é encontrar o ângulo central proporcional ao círculo, tá? Então, olha só, esse 25% de respostas equivale a quanto por cento de 360 graus? É isso que eu tenho que saber, tá? O que eu faço? Eu vou fazer 25% eu transformo em decimal e vai ficar 0,25 vezes a quantidade de graus que tem um círculo completo, que é 360 graus. Então, 25% de 360 graus eu calculo como 0,25 vezes 360, que vai me dar um ângulo de 90 graus. Então, primeiro eu calculo o percentual, depois eu calculo o percentual da circunferência, do círculo, para ver quanto que dá, tá? Então, 25% do círculo equivale a 90 graus. 30% do círculo e 45% do círculo é o que vocês vão calcular, tá? Então, vou deixar aqui para vocês fazerem, determinar em cada caso qual vai ser o ângulo central aqui. 25% eu fiz 0,25 vezes 360, 30% vai ser a mesma coisa e 45% vai ser a mesma coisa, tá? Já volto com a correção.
Estamos de volta. Vamos então calcular o ângulo central que vai ser usado na construção então do nosso gráfico de setores, tá? Bom, aqui nós temos então que 25% das pessoas que responderam equivale a 25% do círculo também, o que me dá um ângulo de 90 graus, certo? Eu faço 0,25 vezes 360. Para os outros é a mesma coisa, tá? Muito tempo, eu vou fazer 0,30 vezes 360, que equivale a um ângulo central de 108 graus. A última opção aqui, eu faço 0,45 vezes 360, que equivale a um ângulo central de 162 graus, ok? Somando todos os ângulos, quanto vocês acham que tem que dar? Tem que dar o quê? A volta completa, que são os 360, tá? É importante que você faça essa verificação no final, porque tem que fechar bonitinho, todos os ângulos ali tem que dar 360 graus. Agora, a gente vai marcar cada um dos pedacinhos, tá? Então, eu vou usar aqui o transferidor, certo? Esse aqui. Pode ser esse, que só tem 180 graus, ou pode ser aquele inteiro, que tem 360 graus, tá? Tanto faz. Então, eu vou começar a marcar a primeira medida, que são 25% do total aqui, que equivale a 90 graus. Então, eu vou marcar aqui um ponto, tá? Qualquer, onde eu começo a fazer a medição. Nesse ponto, eu vou fazer coincidir com o zero aqui do meu transferidor. Ó, o zero, o ponto aqui no centro, eu vou colocar no centro do círculo, eu coloco aqui o meio do transferidor. Procurem no seu transferidor, ele tem um meio, tá? Existe uma marcaçãozinha no meio, onde marca o centro. Então, aqui, vou procurar o meio, ok? Coloco bem certinho a marcação no centro e vou abrir um ângulo de 90 graus. Então, eu começo de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vai ser aqui, ok? Aí, vou ligar os pontos agora. Do centro até aqui. E do centro até o outro ponto que eu tinha marcado anteriormente, ok? Essa abertura aqui tem 90 graus. O ângulo de 90 graus a gente representa com esse quadradinho, assim, com um pontinho dentro, tá? Uma representação para esse ângulo. Esse pedaço representa o quê? Representa as pessoas que afirmam passar pouco tempo. Então, você vai fazer uma cor diferente, tá? Eu vou escolher um verde. Escolher um verde. Você pode colocar aqui o quê? Você pode colocar o percentual, tá? Quanto por cento que é isso aqui? Isso aqui é 25%. Então, aqui você pode escrever 25%. Ok? Pode colocar aqui 25%. E aí, você vai fazer lá uma legendazinha em algum lugar próximo para dizer que o quê? Que esta cor representa qual resposta? Representa a primeira resposta, que é o pouco tempo, tá? Essa cor representa pouco tempo, ok? Agora, a gente vai representar o próximo arco, que é de, pode ser 108 graus, tá? 108 graus. Então, eu vou colocar, agora eu vou fazer assim, no centro, eu coloco aquele ponto central do meu transferidor, e vou fazer, aí o zero vai coincidir com a última linha onde eu marquei o 90, e vou abrir 108 graus. 108 graus. Então, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 108. Mais ou menos aqui, tá? 108 graus. Ligo os pontos. Ligo os pontinhos aqui. E temos, então, a medida do próximo arco, que é de 108 graus, tá? Esse arco equivale a quanto por cento das pessoas? São 30% das pessoas. Então, vou riscar aqui de outra cor, tá? Isso aqui equivale a 30% do arco, logo 30% das respostas também. O que as pessoas que estão aqui nessa classe dos 30% responderam? Responderam muito tempo. Então, eu venho aqui na legenda e escrevo muito tempo, certo? O último arco que sobrou
provavelmente seja o de 162 graus. Por que provavelmente, Pro? Porque pode ser que tua medida não tenha ficado muito precisa, tá? Isso pode acontecer muito. Se você quiser verificar, mesma forma. Coloque o zero ali no meio, aqui no centro, você coloca o teu centro do transferidor. Você vai abrir 162 graus, ó. 10, 20, 30, 40, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 e alguma coisinha. O meu deu quase certo, tá? Mas pode acontecer que ficar um pouquinho torto e tal, mas isso não é problema. Aí você vem aqui e faz a marcação. Esse pedaço aqui equivale a quanto por cento das pessoas? São 45%. 45%. Então, continuando com a legenda, coloca aqui a cor. Esse pessoal respondeu o quê? Sempre conectado. Sempre conectado ou conectada, certo? É importante ter o quê? Um título, tempo de permanência, nas redes sociais, certo? E aqui a fonte, tá? Da onde veio essa pesquisa? Veio de tal lugar. Então é importante colocar a fonte também da onde saiu. Beleza? Então, basicamente é isso. Você vai calcular o percentual de cada resposta. Calculado o percentual de cada resposta, você vê esse percentual é quanto por cento do círculo. Aí você vai ter os graus, a medida em graus de cada setor, de cada pedacinho que vai ter que ser feito. E com isso você vai montando ali o círculo com todos os valores, tá? Pode ter outras informações, por exemplo, aqui pode estar escrito pouco tempo, muito tempo, sempre conectado aqui no círculo, e daí não precisa da legenda. Não precisa ter o percentual não é obrigatório, é opcional se você quiser colocar ou não, porque assim já está bem definido. Dá para dizer o quê? Que a maioria está sempre conectada, né? O pouco tempo também é um valor considerável de pessoas e o muito tempo fica intermediário entre os dois, certo? Então, aqui eu tenho ele melhorzinho, né? 25%, 30%, 45%, tempo de permanência, tudo bonitinho. Agora, aqui eu coloquei os ângulos também para facilitar para vocês, tá? Esse aqui é 108 graus, aqui 90 graus, aqui 162 graus. E tem um aqui para vocês fazerem, então, é a mesma ideia, tá? Usando os dados dessa tabela, dessa pesquisa aqui agora, a preferência dos consumidores de uma pizzaria, vocês vão construir o gráfico de setores. Então, vou deixar um tempo aí para vocês fazerem e já volto com a correção.
Voltamos então. Preparada, Elisângela? Vamos lá então. Era para construir o gráfico de setores usando os dados desta tabela, certo? Então vamos lá. Preferência dos consumidores de uma pizzaria. Primeiramente, nós temos que descobrir qual é o percentual de cada uma das quantidades. Então, por exemplo, das pessoas entrevistadas, tá? 12 preferem pizza de calabresa, 15 preferem de 4 queijos, 18 marguerita e 5 preferem pizza portuguesa, ok? Bom, primeiramente nós temos que ter o total de pessoas da amostra, então foram 50 pessoas entrevistadas, né? Dessas 50 pessoas, 12 preferem esse sabor, 15 esse, 18 esse e 5 esse. Então, qual é o percentual de pessoas que preferem pizza calabresa? O que eu faço? Eu faço 12 dividido por 50, que é o total de elementos, vezes 100. Me dá um percentual de 24%. Ou seja, 24% das pessoas preferem pizza calabresa. E assim eu posso calcular todos os percentuais. 15 preferem pizza 4 queijos. Então, 15 equivale a quanto por cento de 50? Eu faço 15 divididos por 50 vezes 100. As 15 pessoas equivalem a 30%. E assim sucessivamente. 18 divididos por 50 vezes 100. Ou seja, 18 equivale a 36% de 50. E 5 equivale a quanto por cento de 50? Eu faço 5 divididos por 50 vezes 100. 5 equivale a 100%, ok? Agora eu tenho que saber o seguinte, esse percentual de pessoas equivale a qual percentual do ângulo central? Então eu faço, como é 24%, eu faço 0,24 vezes 360. Como é 30%, eu faço 0,30 vezes 360 e assim por diante. Aí o primeiro ângulo central equivale a 86,4 graus, o segundo vai ser 108 graus, 18 pessoas são 36% do círculo, do total, que equivale a 129,6 graus do ângulo central, e as 5 pessoas equivale a 36 graus, ou seja, 10% do círculo. Beleza? Somando aqui todos os ângulos centrais, nós temos que chegar em 360 graus, ok? Agora vamos construir. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o giz e o transferidor. Olha só. Vou marcar então aqui um primeiro ponto, pode ser em qualquer lugar, tá? Onde eu vou fazer aqui a primeira classe, que é as pessoas que gostam de pizza calabresa, ok? 86,4 graus. Marco aqui, ó, no 0, coincide com o meio do transferidor, isso vem marcado no seu transferidor, onde é o meio, tá? Coloco o ponto aqui e vamos abrir aqui 86,4 graus. 10, 20, 30, 40, 50, 60, é importante você contar, porque se você parar para ver, o transferidor ele tem duas medidas, uma que começa em 0, uma que começa em 180 no mesmo lugar, tá? Então a gente quer que comece do 0. Então conta 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 86 graus, aqui mais ou menos, tá? Agora eu vou ligar o ponto, ó, aqui até aqui, e daqui até aqui. Temos nosso primeiro setor. Nosso primeiro setor, ok? Esse daqui é 24%, ok? Eu já vou pintar ele, tá? Daqui a pouco eu pinto todos eles. O segundo setor tem que ter 108 graus. Então, vou marcar aqui o centro, coincidindo ali com o ponto. A nossa linha que anteriormente foi feita, tá aqui. Ela coincide aqui com o 0, tá? E eu vou abrir 108 graus. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100, 108. Mais ou menos aqui, tá? Aqui, ó. Então, recapitulando, ó. Medida ali, o centro, o centro do transferidor no centro do círculo, da circunferência. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 108. Beleza? Aqui eu ligo os pontos. E eu tenho o meu segundo setor, que equivale a 30%. 30%. 30%. O próximo setor vai ser 129,6 graus, tá? Então, mesma ideia. Coloco o centro aqui, no centro do círculo.
abro a partir do zero, o zero coincide com a última linha que eu fiz, 129,6. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 110, 120, 129. Mais ou menos aqui, ok? Temos aqui o próximo setor, então. Temos aqui o próximo setor, e esse pedaço aqui equivale a 36%. 36%. E o último aqui é 36 graus. Se você quiser medir, coloca o transferidor aqui. Ok, deixa eu colocar aqui no último, realizado aqui. Ó, 10, 20, 35, 30, 35, 36. Então, deu bem certinho, tá? Verifica qual foi o último, 36 graus. Esse pedaço aqui equivale a 10%. 10%, ok? E aí temos, então, nosso gráfico de setores. Você pode pintar cada pedacinho. Aqui, então, o primeiro setor, 24%. São as pessoas que preferem pizza calabresa. Então, agora eu vou fazer diferente. Vou fazer aqui, ó. Calabresa, 24%. O segundo setor, 4 queijos. Pintar aqui o segundo setor. Quatro queijos, que são 30%. 30%. O próximo setor, portuguesa, que são 36%. Esse próximo setor aqui. Não, é marguerita. 36% preferem pizza marguerita. Eu, modéstia à parte, me enquadro nesse grupo aqui. Marguerita. 36% preferem marguerita e 10% preferem portuguesa. Então, pintamos aqui de outra cor. 10% preferem a pizza portuguesa. Então, essa é a ideia, tá? Construir cada um dos setores aqui usando o ângulo proporcional ao percentual de respostas na pesquisa, tá? Então, você faz a pesquisa, tira a quantidade que cada pessoa respondeu, faz o percentual de respostas em relação ao total de pessoas que responderam, calcula o ângulo central e marca tudo isso com o transferidor. Então, tá aqui bonitinho, ó, 36 graus, 86,4. Aqui ficou numa ordem diferente, mas tanto faz, dá no mesmo, tá? O que vai acontecer? Lá no Classroom, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, que vai ser a construção de um gráfico de setores, tá? Então, eu deixei tudo certinho lá, explicadinho, tem a tabela, bonitinho, com todas as respostas dadas. Vocês vão fazer exatamente isso que nós fizemos aqui. O percentual e a montagem do gráfico de setores usando o transferidor, beleza? Como enviar um anexo do Classroom, uma foto? Você vai fazer a atividade, vai colocar no caderno, vai tirar uma foto e vai mandar para o seu professor. Como que você vai fazer, então? Lá no Classroom, a hora que você vai clicar sobre a atividade dessa aula, que foi construção gráfico de setor circular, tá? Existe uma aba aqui embaixo que você pode puxar ela para cima. Então, essa aqui é a tela da atividade, tá? Você vai puxar essa aba para cima e vai aparecer selecionar anexo. Você vai clicar em selecionar anexo, aí você clica em tirar foto. Aí você vai tirar uma foto da sua atividade e a foto que você tirou vai aparecer aqui após você tirar a foto, tá? Aí você vai clicar em entregar. Caso você queira mandar uma mensagem para o professor, você vai clicar aqui e clicar no triângulozinho que a mensagem vai para o seu professor diretamente, ok? Então, vai ter uma atividade bem bacana para vocês essa semana para a construção de gráfico de setor circular, beleza? Então, o que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos a como construir a área de um setor circular, só que dessa vez através do ângulo. Tem o ângulo, vou montar a área, tá? E aprendemos um
construção de gráfico de setores, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, sejam extraordinários e até a próxima!